A última batalha começou. Então acredito que estamos a ser muito bem alimentados e aqui por simplesmente estarei dando mais uma ênfase com um assunto diferente do assunto que acabou de se tratar agora, mas tudo ligado ao assunto da verdadeira educação. Agora estaremos falando sobre a ciência da verdadeira educação e o plano da salvação. Então vamos ver como é que essas duas coisas estão interligadas. E para começar, vamos já para Salmos 119. Salmos 119, versículo 105. É um salmo muito bem conhecido e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Salmos 119, verso 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada, Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prossigamos para João 17, versos 3. É um texto também conhecido. Diz assim: E esta é a vida eterna, que eles conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bem, o texto que nós acabamos de ler, os dois textos, são textos muito importantes e essenciais. O primeiro texto nos mostrou a palavra de Deus como o guia prático para as nossas vidas. Ou seja, a palavra de Deus é o manual de instrução na qual nos foi dado para podermos viver neste mundo. Se um aparelho eletrônico vem com um manual de instrução, de modo que você saiba como manejar o mesmo, então a nós nos foi dado a palavra de Deus como manual de instrução, de modo que saibamos como devemos viver neste mundo. O texto que nós lemos em segundo lugar, que é João 17, versículo 3, é um texto que está ligado com a questão de salvação. E vimos que a salvação ou a vida eterna consiste no conhecimento do verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, para nós compreendermos isto, é necessário que a gente entenda os princípios, não é? Ou então, compreendamos o que acha-se envolvido dentro daquilo que é o sistema da educação. No livro A Educação, é um livro que eu estarei lendo muito, na página 17, na página 14, nós encontramos a seguinte citação. Educação, página 14, diz assim: A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem, prestemos atenção, como o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça humana. Então aqui nos disse que para compreendermos o que se acha envolvido na questão da educação, existem alguns elementos essenciais que devem ser entendidos por nós. Conforme vimos, a natureza do homem, devemos compreender, o propósito de Deus ao criar o homem, a natureza do homem após o pecado e, por último, devemos entender o plano que Deus estabeleceu para redimir o homem após ele cometer o pecado. Então, vamos compreender esses quatro fundamentos, começando com o primeiro, a natureza do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versos 26. Diz assim: E disse Deus: Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que se arrasteja sobre a terra. Então,
Dentro desse texto, nós conseguimos compreender o primeiro princípio, a natureza do homem. Aqui nós compreendemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de quem? A imagem e semelhança de Deus. E eu disse de manhã que a gente vai compreender o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Educação, página 15, diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do Criador. Ou seja, Adão era semelhante ao Criador quanto à sua natureza física, quanto à sua natureza intelectual e à sua natureza espiritual. Havia uma semelhança ao seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem. E era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveria aumentar continuamente. Então, irmãos, estamos aqui a ver o propósito de Deus, não é? Ao criar o homem. Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E era propósito dele que quanto mais Adão vivesse sem pecado, mais semelhante ele se parecesse com ele. As suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. E depois vamos desenvolver mais essa questão de faculdade. Segundo ponto, qual foi o propósito de Deus ao criar a humanidade? Isaías capítulo 43, versículo 7, depois vamos passar para o versículo 21. Vamos a correr porque o nosso tempo é curto. Vamos lá, Isaías 43, versículo 7 a 21. Todo que é chamado pelo meu nome, eu criei para minha glória. Eu o formei, sim, eu o fiz. Versículo 21. Este povo eu formei para mim mesmo. Eles proclamarão o meu nome, o meu louvor. Então aqui, Deus mostra claramente de que o homem foi formado, foi criado para a glória de Deus. E não para a glória do próprio homem. Esse era o desígnio de Deus. Que o homem glorificasse a Ele por intermédio da sua vivência aqui na terra. Esse é o segundo ponto. Compreendemos a natureza do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E vimos que o propósito de Deus em criá-lo é de modo que o homem glorificasse o seu Criador. Terceiro aspecto, a natureza do pecado. Gênesis capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 3. Estes assuntos nos levarão a compreender o assunto ligado à verdadeira educação. Gênesis 3, 6 e 7. Alguém leia, por favor. Gênesis 3, 6 e 7. Alguém pode ler? Diz assim a palavra do bom Pai. Pode ler. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Muito obrigado. Então aqui nós compreendemos a natureza pecaminosa do homem. O homem foi criado perfeito, à imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas no capítulo 3, nós vimos que o homem desobedeceu a ordem expressa de Deus e fez o uso da árvore na qual Deus lhe pediu que não fizesse. E como resultado, vejam o que aconteceu. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterou-se quase, ou desapareceu por completo. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem
e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual, tornou-se sujeito à morte. Então, com o pecado, o que aconteceu com a natureza humana? A natureza humana enfraqueceu-se, a semelhança com o Criador desapareceu quase por completa, o homem tornou-se mortal, não é? E estamos aqui a ver que a sua capacidade mental diminuiu. Então, aquela semelhança que Adão tinha com Deus começou a degradar após cometerem o quê? O pecado. Nós falamos aqui relativamente às faculdades do homem. Nós sabemos, não é? Conforme foi dito aqui de manhã, Deus dotou o homem de faculdades. Tanto faculdades superiores como faculdades inferiores. E tanto uma como outra não constitui pecado. As faculdades superiores do homem, nós sabemos que são consciência, razão e juízo. E conforme se explicou aqui, essas faculdades superiores, a mente, governavam o corpo. As faculdades superiores de Adão, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, eram as faculdades que governavam o corpo. E as faculdades inferiores, estamos a falar do apetite, paixão, emoção, que por si só não são pecaminosas, mas podem ser o quê? Pervertidas. Então, com a entrada do pecado, as faculdades inferiores, inverteu-se o quadro. Ao invés do homem, a faculdade superior passarem a dominar as inferiores passaram a dominar o quê? As faculdades superiores. Então, o pecado desfigura e leva o homem numa condição que para vencer Satanás lhe seria impossível sem o auxílio de um poder acima dele. É daí que nós vamos entrar dentro do nosso tema. E agora, mediante este problema que o universo apresentou para Deus, qual foi a solução que ele deu para poder redimir o homem? João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. João 3,16. Alguém leia, por favor. Estou a conservar a minha voz. João 3,16. Irmão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não leste. Recitaste. Tá bom. Mas tudo bem. Vimos aqui o plano de Deus para redimir o homem. Deus enviou o Filho dele para que todo aquele que cresce no Filho de Deus não morresse para sempre, mas tivesse o quê? A vida eterna. Vamos lá. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação, tal deveria ser a obra da redenção. Então, os aspectos que nós mencionamos no princípio, que Adão perdeu, então, com o plano da redenção, Deus queria resgatar esses princípios em quem? No homem. Queria resgatar. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Então, queridos irmãos, tanto o plano da salvação ou o plano da redenção, como a ciência da verdadeira educação, o objetivo é único: restaurar a imagem de Deus em quem? No homem. Que o homem volte novamente à semelhança que ele possuía com seu Criador no princípio, quando ele fora criado, antes mesmo do pecado. Então, esse é o princípio que Deus, não é, estabeleceu dentro do sistema daquilo que é a verdadeira educação. Esse é o plano que Deus estabeleceu para redimir o homem. E como é que nós definiríamos este plano? Vamos lá. Página 13, educação. Ainda tem um tempo. Página 13. Diz assim: a verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos,
significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das suas faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, eis aqui, não é? A educação que nos é dada nas nossas faculdades seculares, o objetivo primordial dessas educações, ou educação, é a primeira coisa, elas só trabalham o intelecto, nos tornar intelectualmente educados, e o objetivo primordial é nos tornar bem-sucedidos neste mundo. Você vai fazer o ensino primário, o primeiro ciclo, o ensino médio, vai fazer a faculdade, depois vai fazer o mestrado, se quiser vai fazer o doutorado, vai ser PhD, daí vai conseguir títulos, empregos, vai ter carros e casas e vais morrer, acabou tudo por aí. Este aqui é o princípio da educação secular. Visa simplesmente a nossa vida terrestre. Não vai mais além. Nunca vão nos ensinar na escola secular a vencer o pecado. Por isso é que nós conhecemos muitos intelectuais que vivem em vícios degradantes. São alcoólatras, são prostitutos, mas são PhDs. Por quê? Porque a educação que eles receberam no mundo não lhes dá capacidade para vencerem o quê? O pecado. Baseia-se pura e simplesmente naquilo que se vê e não naquilo que não se vê. Estou a falar muito rápido e estou a cometer alguns erros. Mas vamos avançar. Então, queridos irmãos, é isso. Mas a verdadeira educação, primeiro, te prepara para você viver no mundo presente e te dá habilidades para onde é viver no mundo o quê? Por vir. Quer dizer, com a ciência da verdadeira educação, estaremos sendo preparados como ser bons cidadãos, é isso, né? No mundo presente e também sermos cidadãos do reino celestial. Então, essa é a ciência da verdadeira educação, irmãos. Diferente da educação secular. Eu lembro-me que quando fiz a universidade, o meu professor de fonética e fonologia, ele dizia assim para nós: vocês se dedicam muito na religião, fazem vigília, para uma suposta vida eterna que vocês ainda estão em dúvida. Mas a vida, que a educação que vocês estão a fazer aqui, vocês poderão ter, é uma certeza, dizia ele. Vocês estão a estudar aqui e terão a certeza de que futuramente poderão conseguir certos tipos de coisa. Então, durante os 4, quase 5 anos de universidade que eu frequentei, nunca nos foi inspirado a fazer oração, nunca nos foi ensinado a se aproximar de Deus. Tudo era baseado em aspectos terrestres, não é? Então, é aí que nós vemos o perigo da falsa educação. Ok, então, queridos irmãos, a ligação entre a verdadeira educação e o plano da salvação é ampla. E a serva do Senhor, na página 30 desse livro, diz assim: no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma, pois na educação como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, essas duas obras estão inteiramente ligadas. A obra da verdadeira educação e a obra da redenção são uma. Por quê? Porque as duas obras trabalham para restaurar o homem à imagem e semelhança do seu Criador, e as mesmas também têm um único fundamento. Qual é? Cristo. É o único, tanto o fundamento da obra da verdadeira educação, como o fundamento do plano de quê? Da salvação. É o único fundamento.
Então, queridos irmãos, este objetivo que nós aqui lemos, não é? No plano da redenção, de restaurar o homem, nós precisamos saber como é que ele é feito. Como é que o homem vai restaurar, como é que Deus vai restaurar a sua imagem no homem. Sim, tá bem. O objetivo da verdadeira educação é restaurar a imagem de Deus no homem. Como? Precisamos saber isso. Educação, página 17. No primeiro parágrafo, diz assim. E aí vamos entender o texto de Salmos 119 que nós lemos no princípio. As Escrituras Sagradas são a perfeita norma da verdade. E como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor, como se acham revelados na palavra de Deus, na palavra sagrada. Então, irmãos, veja, Deus quer restaurar a sua imagem no homem. E o ponto principal, o ponto base que ele deu para restaurar a sua imagem no homem é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso é que lemos nos Salmos: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é o fundamento de toda a verdadeira educação. É o fundamento primordial. Vimos que no Éden os livros didáticos, o livro didático era a natureza. Na escola dos profetas também tinha outros livros didáticos. Na era patriarcal também tinha outros livros didáticos. Para o nosso tempo atual, o nosso livro didático é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tanto o Novo como o Antigo Testamento. E no livro Educação, a irmã Oite apresenta também a experiência da vida, o trabalho prático manual, mas o fundamento de todos os fundamentos é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós abrimos a palavra de Deus com preconceito e com nossos pecados. Ao lermos a palavra de Deus lê a nossa vida e nos leva a nos entregarmos ao Criador. Você lê: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você estiver a ler a Bíblia, chega no momento que parece a Bíblia está a ler você. É como se fosse um sermão, não é? Parece que o pregador está a falar da minha vida. Então, é isso a palavra de Deus. Ela nos dá instrução de como devemos fazer para podermos voltar no princípio, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, queridos irmãos, são esses aspectos, não é? Muito importantes e muito essenciais. E nós vamos ver, eu tenho mais 5 minutos, em que consiste a educação elevada, a educação superior. Sim, tenho mais 5 minutos, estou a controlar. Ok, aqui diz assim: a mais elevada educação é o conhecimento experimental do plano da salvação. Conhecimento que é adquirido por meio de sincero e diligente estudo das Escrituras. Essa educação renovará o entendimento e transformará o caráter, restaurando a imagem de Deus na alma. Fortalecerá a mente que se enfraqueceu depois do pecado. Fortalecerá a mente contra os enganos, insinuações dos adversários, habilitando-nos a compreender a voz de Deus. Ensinará o discípulo a tornar-se um cobreiro de Jesus Cristo, a desvanecer a obscuridade moral que rodeia e levar luz e conhecimento aos homens. Ela é a singeleza da verdadeira piedade, nosso certificado da escola preparatória da terra para a escola superior do alto.
Então, estamos aqui a ver o papel das Sagradas Escrituras em nos levar novamente no plano original de Deus. Não há mais elevada educação a adquirir do que a que foi ministrada aos primeiros discípulos e que nos é revelada mediante a palavra de Deus. Obter a mais alta educação é seguir explicitamente essa palavra. Isto significa andar nas pegadas de Cristo, exercer suas virtudes. Vejamos, importa em renunciar ao egoísmo, em consagrar a vida ao serviço de Deus. A mais elevada educação requer algo maior, mais divino do que o conhecimento que se obtém meramente nos livros. Ela significa um conhecimento individual, experimental de Cristo. Quer dizer, emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas e que se opõem à lealdade para com Deus. Quer dizer, subjugar a obstinação, o orgulho, o egoísmo, as ambições mundanas e a incredulidade. É a mensagem da libertação do pecado. Conselho aos pais e professores e estudantes, página 11 e 12. Então, a verdadeira educação nos liberta do conformismo com o mundo, nos liberta do mundanismo e dos seus prazeres. E isso é feito por intermédio da palavra de Deus. Diz assim, como purificará o homem o seu caminho? Qual é a resposta? Observando conforme a sua palavra. Lendo a palavra de Deus e obedecer aquilo que está na palavra de Deus, isso chama-se de santificação, obra progressiva. Quando você lê, não faça isso, e você obedece pela ajuda de Deus, não faça aquilo, você obedece, passa a orar, você obedece, você está a se santificar e crescer no degrau da vida espiritual. Então, este é o fundamento da verdadeira educação. Este é o meio na qual Deus estabeleceu, não é? Na sua palavra, seguir explicitamente a palavra, andar nas pisadas de Cristo, buscar a sua virtude, renunciar ao egoísmo, consagrar a vida a serviço a Deus, ter um conhecimento individual de Deus, mudança no hábito, costumes e ideias. Então quer dizer que a verdadeira educação está em conformidade com a genuína conversão. Porque quando a pessoa se converte, esses elementos é visto na vida do homem. A genuína conversão, o fundamento, a base sólida. E a vida de obediência é o passo a seguir. A vida de santificação. Então, irmãos, para terminar, eu gostaria de ler um texto. Cadê o livro? Acho que está aí por cima. Sim, está aqui. Está aí, né? Reavivamentos verdadeiros. Veja só aí. Esse não. Ou deve estar na minha pasta, não? Veja só na minha pasta, por favor. Ok, então, eu vou ler esta citação do livro Reavivamento Verdadeiro, página 19 e página 20. Está aí? Ok, muito obrigado. Ok, então para terminar, eu gostaria de ler essa citação do livro Reavivamento Verdadeiro. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalonicense, declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E roga, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como ela deve ser alcançada.
o Salvador orou pelos discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E o salmista declara: tua lei é a verdade. Pela palavra e pelo Espírito de Deus se revelam aos seres humanos os grandes princípios da justiça incorporados em sua lei. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e cópia da perfeição divina, segue-se o caráter formado pela obediência daquela lei, segue-se o caráter formado daquele que obedece essa lei, será santo. Cristo é o exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a ele. E pela graça de Deus, devem formar um caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Formar um caráter à semelhança de Jesus. Essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo demonstra aos cristãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une com a força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é o princípio. O estudo da palavra de Deus, uma vida de inteira consagração a Deus e uma vida de obediência aos princípios de Deus, estaremos regredindo nos princípios em que deixamos, em que abandonamos, nos princípios da verdadeira educação. Então, eu vou parar por aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém.